Olá, tudo bem? Vamos a mais um breve entendimento para responder o comentário do nosso irmão, que está em Malaquias capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 5. Ele falou, essa vinda seria o quê? O dia do Senhor? Eu vou mostrar que sim, foi o juízo de Deus. Malaquias 3:1 no texto da King James Fiel 1611. Eis que eu enviarei o meu mensageiro. Mensageiro é anjo, em algumas palavras. E ele preparará o Espírito, e ele preparará o caminho diante de mim. E o Senhor, a quem vós buscais, virá de repente ao seu templo, até a mensagem do pacto, até o mensageiro do pacto. Em quem vos deleitais, eis que ele virá, diz o Senhor dos Exércitos. Mas quem poderá permanecer no dia da sua vinda? E quem ficará de pé quando ele aparecer? Porque ele é como fogo refinador e como o sabão do lavandeiro. Versículo 3, e ele se assentará como refinador e purificador de prata, ele purificará os filhos de Levi e os purgará como ouro e prata, para que eles possam oferecer ao Senhor uma oferta justa. E no versículo 4, então a oferta de Judá e de Jerusalém, veja que essa vinda foi prometida à nação de Israel, não foi prometida a nada gentil, tá bom? Então a oferta de Judá e Jerusalém será agradável ao Senhor, como nos dias antigos e como nos primeiros anos. 5, e chegar-me-ei a vós para juízo. Então ele viria para julgar quem? Judá e Jerusalém, ou seja, as 12 tribos de Israel. E eu serei uma testemunha veloz contra os feiticeiros, contra os adúlteros, contra os que juram falsamente e contra os que oprimem os trabalhadores em seus salários. Os cobradores de dízimo de hoje em dia estão nisso aqui. A viúva e o órfão, e que desviam o estrangeiro de seu direito, ou seja, eles não cuidavam de nós gentios, eles desprezavam gentios. E não me temem, diz o Senhor dos Exércitos. Agora veja bem esse versículo 3 aqui, ó, que fala assim, ó, ele se assentará como derretedor e purificador de prata. Vamos lá em Zacarias capítulo 13, versículo 1 do versículo 1 ao 9. Zacarias 13, do 1 ao 9. Naquele dia haverá uma fonte aberta para a casa de Davi e para os habitantes de Jerusalém, para o pecado e para a imundícia. O que era pecado? Quem transgredia as leis de Moisés, ou seja, pecado esteve sempre sobre os judeus, não sobre os gentios. 2, e acontecerá naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, que cortarei os nomes dos ídolos da terra, e nunca mais serão lembrados, e até removerei os profetas e o espírito da impureza, ou espírito imundo. 3, e acontecerá que quando alguém ainda profetizar, seu pai ou sua mãe, que o geraram, lhe dirão, não viverás, porque falas mentiras em nome do Senhor. E seu pai e sua mãe, que o geraram, o transpassarão quando ele profetizar. Então esses profetas que estão por eles devem ser mortos. 4, e acontecerá naquele dia que os profetas se envergonharão para cada um da sua visão. Quando profetizarem, nem se vestirão mais de manto de pelos para enganarem, mas ele dirá, não sou profeta, sou lavrador, porque um homem me ensinou a apacentar o gado desde a minha mocidade. E alguém lhe dirá, que feridas são essas nas tuas mãos? Então ele responderá, essas são feridas com que fui ferido na casa de meus amigos. 7, desperta, ó espada, contra o meu pastor e contra o homem que é o meu companheiro. Diz o Senhor dos Exércitos, fere o pastor e as ovelhas se espalharão voltarei a minha mão para os pequenos. 8, e acontecerá em toda a terra, diz o Senhor, que as 2 partes dela serão cortadas e morrerão, mas a terceira parte será deixada. 9, e farei passar, olha aqui, e farei passar a terceira parte pelo fogo, e a refinarei como prata é refinada, e provarei como ouro é provado. Eles invocarão o meu nome, e eu os invocarei, direi, é meu povo, e eles dirão, o Senhor é meu Deus. Então, isso daqui foi o fogo vingador de Deus, foi o fogo do zelo de Deus, que aconteceu entre o ano de 69 e a metade do ano 70. Então, Zacarias aqui é um complemento de Malaquias 3, versículo 3. Aí veja aqui, ó, Malaquias capítulo 4, versículo 5. Malaquias 4, 5. Eis que eu vos enviarei Elias, o profeta,
antes da vinda do grande e terrível dia do Senhor. Está no mesmo capítulo, está no mesmo livro de Malaquias. A promessa da vinda dele, do mensageiro, foi no capítulo 3, e a respeito do grande e terrível dia do Senhor, está no capítulo 4, no versículo 5. Isso aqui é um vídeo rápido, por isso que eu não vou destrinchar isso aqui. Vamos lá, quando é que veio, quando se cumpriu essa promessa de Malaquias? Quando se cumpriu o juízo dele contra os judeus? Apocalipse capítulo 1, versículo 10 e 11. Aqui foi a volta, foi quando Cristo voltou, foi quando Elohim voltou, foi quando o juiz voltou. João estava na ilha de Patmos. Apocalipse 1, versículo 10 e 11. Disse João, eu estava no Espírito, no dia do Senhor. Olha o terrível dia do Senhor de Malaquias. Eu estava no Espírito no dia do Senhor e ouvi por trás de mim uma grande voz como uma trombeta. Qual foi a voz? Quem falou com ele? Versículo 11. Dizendo, eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último. Quem era? Cristo. Versículo 17 e 18. Olha também. E quando ouvi, caí como morto aos seus pés. E ele pôs sobre sua mão direita sobre mim, dizendo, não temas, eu sou o primeiro e o último. Versículo 18. Eu sou aquele que vive e que estava morto, e eis que eu estou vivo para sempre. Amém. E tendo as chaves do inferno e da morte. Veja, aqui foi quando Cristo voltou. Aqui foi quando a promessa de Malaquias capítulo 3, do versículo 1 ao 6, se cumpriu. Será que eles vão suportar a minha vinda? Será que eles vão suportar a minha volta? Está aqui, ó. Aí vamos lá para Apocalipse 14, 7, 6 e 7 eu vou ler. Olha aqui. E eu vi outro anjo voar pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos habitantes da terra, e a nação, parentes ou tribos, e língua e povo. Versículo 7. Dizendo em alta voz, temei a Deus e dá-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo. O que ele prometeu em Malaquias capítulo 3. Veja no capítulo 18, versículo 10. E, conservando-se de longe, com medo do seu tormento, dizem, ai, ai de você, grande cidade Babilônia. Cidade poderosa, pois em uma só hora chegou o seu juízo. E para fechar isso aqui, capítulo 19 de Apocalipse, versículo 1 e 2. E depois dessas coisas, eu ouvi uma grande voz de uma numerosa multidão no céu, dizendo, aleluia, salvação e glória e honra e poder do nosso Senhor Deus. 2, porque verdadeiros e justos são os seus juízos, porque ele julgou a grande prostituta. Quem era a grande prostituta? A nação de Israel, a mãe das prostitutas, que corrompeu a terra com a sua fornicação e vingou o sangue dos seus servos que estava na mão dela. Quem que matou os profetas? Não foram os israelitas? Quem pendurou Jesus não foi condenado pelos judeus? Pela nação de Israel? Então, porque ele julgou a grande prostituta que corrompeu a terra com fornicação. Esse foi o juízo. Esse foi o juízo prometido, falado, anunciado que iria acontecer. Quem era o mensageiro? Quem foi o mensageiro para limpar Jerusalém? Para limpar Israel? Durante 3 anos o mensageiro ficou ali. Ele veio na manifestação de filho. Ele veio como um véu, revestindo quem? Deus. Revestindo Cristo ressuscitado. Revestindo Cristo glorificado. Revestindo Alfa e Ômega. É simples assim. O entendimento de todos os escritos bíblicos está no Apocalipse. A conta fecha quando você entende Apocalipse capítulo 1, versículo 10. E era o dia do Senhor, eu estava no Espírito, ou eu estava no Espírito no dia do Senhor. Eu fui arrebatado no dia do Espírito do Senhor. Porque o dia do Senhor foi o dia do juízo prometido em Malaquias capítulo 3, do versículo 1 ao 5. Tá bom? Então eu vou deixar essa breve mensagem com você. O Senhor virá no seu tempo. Será mesmo? Foi esse vídeo, tá bom? Curte, comenta, compartilha, se inscreve, ativa o sininho e vamos seguir junto, buscando o entendimento do Evangelho Eterno, que foi anunciado e que está em todo ser humano há quase 2000 anos, desde o ano 70, o Evangelho Eterno foi estabelecido, que é o reino de Cristo em cada um de nós. Basta nós ativarmos esse conhecimento para reinarmos em perfeita vitória. Tchau!